Com vocês, mais uma aula do canal Mais Química. A primeira do capítulo de estrutura atômica, a evolução científica e os modelos atômicos, parte 1. Toda história tem um começo, até mesmo a história do universo. Há cerca de 13,7 bilhões de anos, um misterioso evento deu origem ao universo. Uma grande explosão. A história da criação de cada átomo, estrela e galáxia é também a nossa história. Como, ao longo de milhares de anos, o homem criou a história do universo? Como descobriu seu lugar dentro dela? Um importante capítulo é o conjunto de tentativas de entender e explicar a composição íntima da matéria. Imagine os primeiros cientistas observando uma gota de água e descobrindo um reino vivo dentro dela. O mundo em pequena escala é incrível. Alguns aparelhos ópticos nos permitem prosseguir em nossa jornada rumo ao mundo microscópico. Nas profundezas do núcleo de uma célula, poderemos encontrar estruturas longas e espiraladas, as moléculas de DNA. Estruturas que contêm o código químico para a reprodução da maioria dos organismos vivos. Avançando mais, veremos que tais moléculas são feitas de partes ainda menores, chamadas átomos. O diminuto mundo de um único átomo é um enigma. Agora, nossa viagem nos leva a um imenso espaço vazio, que parece tão vasto quanto o espaço entre as estrelas, a eletrosfera atômica. Mais à frente está o núcleo, tão fantasticamente pequeno e constituído por seus prótons e nêutrons. Embora nossa viagem pudesse ir além, você já se perguntou aonde começaram as primeiras tentativas de explicar do que a matéria é feita? Bem, pessoal, saber até onde os homens serão capazes de prosseguir nessa jornada pelo conhecimento da natureza íntima da matéria é difícil projetar, mas na aula de hoje, nós vamos entender como começou essa história de investigar a natureza da matéria. Modelos atômicos. Uma aula fantástica, porque nós podemos fazer uma relação entre a evolução da ciência e a evolução dos modelos propostos ao longo do tempo. Vamos lá? Para iniciarmos o estudo dos modelos atômicos, temos que retornar à Grécia Antiga. Temos duas vertentes filosóficas nessa época. Podemos destacar os atomistas, representados principalmente por Leucipo e Demócrito, que diziam que tudo poderia ser dividido, todos os materiais poderiam ser divididos, até que chegaríamos a uma menor parte da matéria, que seria a porção indivisível da matéria, porque A significa não, e tomos parte. Então, o átomos da matéria é aquilo que não parte, aquilo que não divide. Mas também na Grécia existia uma outra vertente filosófica, a teoria dos quatro elementos. A teoria dos quatro elementos defendia que tudo na natureza, todos os materiais que constituem o nosso mundo, seriam capazes de ser produzidos a partir de quatro elementos: terra, fogo, ar e água. O principal defensor dessa teoria era um filósofo bastante conhecido de vocês, Aristóteles. Como Aristóteles era um filósofo muito conhecido, a teoria dos quatro elementos ficou valendo por mais de 2000 anos. Até que John Dalton resolveu criar sua teoria atômica, como consequência das relações em massa observadas por Lavoisier. Vejam só, o modelo atômico de Dalton, no início do século XIX, mais precisamente em 1804. Aí vocês podem observar John Dalton, dizia o seguinte: o átomo é uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, como uma bola de bilhar. Ficou conhecido, portanto, como o modelo da bola de bilhar. Importante, átomos de elementos diferentes são caracterizados por tamanhos, massas e propriedades diferentes. Veja, aí eu coloquei um átomo de hidrogênio que tem um tamanho, massa e propriedades diferentes das observadas num átomo de oxigênio. Um pouco antes de Dalton propor a sua teoria atômica, um italiano chamado Alessandro Volta
iniciava aquilo que podemos chamar de século da eletricidade, o século XIX. Alessandro Volta criou a primeira pilha elétrica. Mais adiante, em 1834, Michael Faraday enuncia suas leis sobre eletrólise. Baseado nelas, em 1891, Stoney deu o nome de elétron à unidade de carga negativa. Não esqueça, Stoney não descobriu o elétron. Ele apenas foi quem pela primeira vez usou esse termo, elétron, unidade de carga negativa. Surgiu então a necessidade de um novo modelo atômico, elaborado por J.J. Thomson em 1897. O átomo é uma esfera formada por um fluido com carga positiva, no qual estão dispersos os elétrons, como passas em um pudim. Ficou conhecido por modelo pudim de passas. Vocês podem observar aí J.J. Thomson. E à esquerda, uma carga positiva, um fluido de carga positiva, no qual estão dispersas as cargas negativas, os elétrons, como passas incrustadas em um pudim. Podem observar ao lado do modelo um pudim delicioso com passas enfiadas, incrustadas, dispersas nessa massa. Importante, o átomo deixa de ser a menor parte da matéria. Outro destaque que devemos fazer é que é o primeiro modelo atômico a explicar os fenômenos elétricos. Você assistiu mais uma aula do canal Mais Química, Estrutura Atômica, a Evolução Científica e os Modelos Atômicos, parte 1. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, assine o canal, toque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Canal Mais Química, aqui a grande protagonista é a química.